Salve! Tô aqui para gravar uma reflexão de ideias que vem na minha cabeça, assim, aleatoriamente, com coisas que são assuntos que estão no meio social, que estão na cabeça das pessoas. Então, vou gravar esse vídeo aqui aleatório. Tá tudo bagunçado, e não é obrigado a estar tudo organizado, né? Na verdade, eu tô em processo de organização, né? Minha calça tá empendurada, minha toalha tá aqui, mas o que realmente importa é a mensagem. Foi aqui aleatório mesmo, do nada. Vamos lá. Tava pensando agora, nesse minuto, sobre uma frase que as pessoas falam muito, né? Que é aquela que diz assim: ah, mas nem Jesus agradou a todo mundo, né? E a gente tira essa frase de um contexto, né, onde pessoas são julgadas, né, por suas condutas, por suas ações. E elas utilizam esse recurso, né, essa afirmação: ah, nem Jesus agradou a todo mundo, né, como uma forma de se esconder, né, de se esconder atrás das suas imperfeições, né, de se esconder, tipo assim, ó, nem a pessoa mais perfeita do mundo agradou a todos. Esse é o argumento que é utilizado para que as pessoas se escondam atrás de suas imperfeições. Mas é um argumento muito frágil em sua origem, né? Um argumento que a sua própria base original não é verdade. Por que não é verdade essa frase que afirma nem Jesus agradou a todo mundo? Porque as pessoas que afirmam isso não entendem quem Jesus era, né? O que ele veio fazer na Terra, qual era a sua missão, e todos os desdobramentos, né, da sua participação aqui na Terra por todo o seu período de vida, né, que durou um pouco mais de 33 anos, né? Então, mais uma vez, as pessoas se utilizam de Deus, né, das coisas espirituais, para fomentar e defender seus pontos de vista, e falam daquilo que não entendem. Quando as pessoas utilizam esse argumento: ah, mas nem Jesus agradou a todo mundo, né? Por trás dessa afirmação está essa outra afirmação, que Jesus era perfeito. E mesmo assim ele não agradou a todo mundo. Mas é que está o grande problema. Ele não agradou a todo mundo justamente porque ele era perfeito. E dá pra gente trabalhar ainda mais esse raciocínio. Como? Primeiro a gente tem que entender, como eu estou dizendo, as pessoas afirmam isso sem entender quem era Jesus, sem entender quais foram as ações que Jesus tomou diante da terra. Jesus não agradou a todo mundo porque ele veio destronar alguns reinados que estavam sobre a terra, não reinados literais, né, mas reinados virtuais, digamos assim, né? Reinados de corrupção, reinados de idolatria, reinados de vaidade, né? E quando você começa a mexer com esse tipo de coisa, você desagrada muita gente. Mas o foco desse raciocínio que as pessoas utilizam não é esse. Não é só que Jesus era perfeito, né? Se Jesus é perfeito, é lógico que ele vai ser contra a corrupção, ele vai ser contra a idolatria, ele vai ser contra as mazelas. Mas Jesus era perfeito não no ponto de vista de ser passivo. Esse é a grande questão. As pessoas olham para Cristo e enxergam nele uma pessoa passiva e aceita tudo, como se um grande banana, né? Na verdade, as pessoas querem que Cristo seja um grande banana, mas Cristo não era um grande banana. Cristo não era uma pessoa passiva e que aceitava tudo. Não, do contrário disso. Jesus era totalmente rebelde, digamos assim, era totalmente intenso em combater aquilo que era contra os princípios dos ensinamentos de Deus. O problema é que se quer enxergar de Jesus um perdão absoluto. Se quer enxergar em Jesus uma pessoa que perdoa tudo, todos, em qualquer circunstância. Mas esse argumento é totalmente deslocado de sua origem. Por que eu posso afirmar isso? A própria Bíblia. Jesus, em Mateus 10, ele vai relatar toda uma história em que ele mesmo afirma: olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É o próprio Jesus falando que não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. E a espada, ela tem um significado de autoridade no ponto de vista de condenar, de julgar e condenar, de
lançar às claras comportamentos errados, lançar às claras que pessoas estavam tendo condutas fora do padrão. Entende? Então Jesus não era esse passivo, amoroso, 100% amoroso, ou melhor, que era passivo de conviver com coisas erradas. O grande problema é que a gente pega passagens na Bíblia onde Cristo perdoa pessoas em condições sociais, em condições morais muito inferiores às autarquias da época, né? aos religiosos da época. Mas isso é uma das coisas que Cristo fez. Cristo pegou prostitutas e perdoou, né? E proibiu e impediu de serem apedrejadas. Cristo curou enfermos, né? Em situações de total exclusão social, né? Cristo pegou pessoas que eram excluídas e deu a elas oportunidades. Mas isso não quer dizer que Cristo também não botou o dedo na cara de gente e mandou ele se ajeitar. Uma situação não anula a outra. Cristo foi perdoador, assim como ele foi condenador. Mas o que realmente diferencia nessas duas situações é que cada contexto Cristo veio fazer aquilo que ele era para fazer. Para o injustiçado, ele veio ser justiça. Para os hipócritas, ele veio ser condenação. Então Cristo não veio ser só perdão, né? E nessa passagem de Mateus 10, em que ele fala que eu não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada. Ele diz mais: eu vim por vocês contra seus próprios pais. Por que isso? Porque isso é tão forte. É porque ele veio estabelecer um padrão, ele veio corrigir condutas, ele veio tirar pessoas do ambiente religioso e sair da religião da qual elas eram participantes desde a sua infância para um novo estilo de vida, um estilo de vida que é arrependimento, mas também é condenação, certo? A ausência de arrependimento, a própria palavra também nos próprios evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, né, fala que a condenação é essa. João 3,16, né, a condenação é essa, que o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então, a partir é Cristo falando, né? Então, esse Cristo passivo, esse Cristo progressista, né? Em que virou neutro, não existe. Essas pessoas que pegam só essa parte amorosa de Cristo estão cometendo um erro de totalmente ser tendenciosas e não analisar todo o restante das Escrituras. Né? Cristo veio confrontar muita gente, cara. Veio confrontar. E mais uma vez a gente incorre nesse erro de ser seletivo, né? Então, essa ideia de que nem Jesus agradou a todo mundo, que está embasado nesse artifício de que Jesus é perfeito, e mesmo assim não agradou a todo mundo, ele se torna totalmente inadequado, né? Ele não veio agradar a todo mundo. Quem foi que disse que Jesus veio agradar a todo mundo? Qual é a obrigação que tinha Cristo de agradar a todos? Nenhuma. Ele era Deus, primeiro de tudo, né? Se a gente for analisar por esse ponto de vista, Jesus era Deus. Ele poderia simplesmente condenar todos. Poderia vir sobre todos e analisar todos os atos errados que todos praticaram e impor condenação já. E Cristo veio justamente fazer as duas coisas. Essa é que é a grande loucura. Cristo veio fazer as duas coisas. Ele veio tanto condenar como perdoar. Depende do cliente. Quem manda é o cliente. Simples assim. Então, Jesus não tinha a obrigação de agradar a todos, porque ele não veio para agradar a todos. Ele veio justamente para trazer espada, né? Ele veio julgar quem merecia ser julgado e perdoar quem merecia ser perdoado, né? E ele tinha total autoridade para isso. Então, toda vez que alguém diz nem Jesus agradou a todo mundo, ela querendo dizer: olha, mesmo o cara que foi perfeito não agradou a todo mundo, eu não sou perfeito, eu não agrado a todo mundo. É um raciocínio que até tem... se você não levar para o lado de Cristo, tem um fundamento, né? Dá para entender. Mas quando você leva, trazendo esse raciocínio, trazendo Cristo para esse contexto, você está errado, né? Porque as pessoas usam isso para se esconder nos seus próprios erros e continuar cometendo erro, certo? Então, o entendimento que nós devemos ter é que
nós devemos sempre tentarmos ser pessoas diferentes. Nós temos sempre que enxergar nossas falhas. E mesmo sabendo que, de fato, nós iremos desagradar algumas pessoas, mesmo que nós fôssemos perfeitos. Você está entendendo? Mas a grande questão é, não podemos usar esse argumento para mantermos no erro, para nos mantermos fazendo as mesmas práticas erradas. Porque assim, o próprio Jesus que liberou perdão para prostitutas, né, pessoas endemoniadas, Deus condenou pessoas do meio religioso que se diziam ser santas. E o que diferencia essas pessoas que se diziam ser santas das pessoas que vão e afirmam que não agradam, né, que nem Cristo agradou a todos? A mesma não diferencia de nada. Todos nós precisamos do mesmo arrependimento. Só que aí o que vai definir o que nós iremos receber de Cristo, se é a condenação ou o perdão, isso depende de nós. E depende de uma reinvenção, depende de nos a gente rever nossas condutas e enxergarmos que nós precisamos dessa mudança, né, para podermos receber o perdão, né? A Bíblia diz que quem muito perdoou, muito amou, né? Então o Senhor está de braços abertos para muito perdoar, porque Ele muito nos ama, mas também precisamos oferecer a Ele um coração arrependido e um coração que está disposto a sempre se arrepender. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? São coisas proporcionais. E o pecado vai estar sempre conosco, né? No sentido de que sempre buscando o melhor, sempre iremos falhar. Sempre buscando santidade, sempre iremos pecar. A Bíblia afirma também que é aquele que tem pleno conhecimento da verdade, da bondade, né? Aquele que sabe o que é o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu sei o que é o bem e não estou fazendo o bem, eu cometo pecado. Se eu estou no ambiente de comodismo, eu cometo pecado, porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Então, realmente é muito alto o padrão, mas de fato, nós devemos sempre, mesmo errando, né? Mesmo errando, nós vamos errar a vida inteira, mas sempre com o coração aberto à mudança, com o coração grato e enxergando quem nós realmente somos, né? Eu acho que entender que nós somos, isso é o principal, e não se esconder em vãs raciocínios usando Cristo, né, de uma forma deturpada para mostrar para a sociedade que eu preciso continuar da mesma forma, assim como Cristo não agradou a todos, eu também não vou agradar. De fato, nós não precisamos agradar a todos, nós precisamos agradar a Deus, e isso é o mais importante. E para agradar a Deus nós precisamos de mudança. Aquele que ama a Deus segue os mandamentos, e os mandamentos são pesados, né? E nós realmente precisamos ter uma mente voltada em agradar ao Senhor. Se agradarmos ao Senhor, inevitavelmente iremos desagradar pessoas. Porém, cada coisa vai se pôr no seu lugar, e que aqueles que agradaram ao Senhor vão caminhar no caminho de justiça e receberão o perdão da graça. Valeu!